Êxodo 33, 12. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? Está escrito assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta, o que esta nação é o teu povo. Amém. Dessa leitura aqui nós vamos fazer a ministração. Permita que Deus fale ao teu coração. Como de manhã eu fiz, também quero fazer essa oração com você. Sentado mesmo, coloque a mão sobre a palavra. Quem não tem a palavra, coloque a mão no coração e diga assim comigo: Senhor meu Deus, me ajude a compreender o teu caminho. Senhor, eu preciso entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Essa oração que fizemos, irmãos, é exatamente o que Moisés disse. Você vai perceber que o Moisés disse a Deus: Senhor, o Senhor tem visto em mim, graças diante dos teus olhos. Agora, Senhor, eu preciso entender o teu caminho. Senhor, mostra a direção, mostra o que eu preciso fazer. Irmãos, é o que o Senhor tem me ensinado de ontem para hoje, meditando hoje pela manhã. O Senhor também nos dá essa direção e eu quero compartilhar com você. Olha só, eu vou aqui abordar esse ponto aqui, mas é importante a gente parar para refletir e pontuar algumas coisas para poder entender. Olha só, Moisés está pedindo a Deus uma direção. Vamos simplificar, ele está pedindo a Deus uma resposta. Ele está pedindo a Deus uma orientação. Ele está pedindo para Deus: Senhor, me guia, Senhor, me mostra o que devo fazer, como agir, como eu vou proceder, ter uma atitude diante da situação que nós estamos aqui agora. Olha só, igreja, como Moisés, você, eu acredito que todos nós vamos diante de Deus e falamos com Deus dizendo: Senhor, me dá um caminho, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá uma resposta. Só que, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que a mesma intensidade que eu vou diante de Deus para pedir uma resposta, para pedir uma direção, para pedir uma orientação da parte de Deus para a minha vida, é que também eu preciso ter a mesma intensidade em obedecer, em praticar, em viver o que Deus tem me guiado, o que Deus tem me respondido. Até dizia de manhã que muitas pessoas, o caso dela não é falta de uma resposta, ela não está precisando mais de uma direção. Deus já deu. Deus já na sua palavra mostrou o caminho. Faça isso, faça aquilo. Olha, não pode, é hora de acalmar, é hora de guardar o coração, é hora de perdoar, é hora de agir assim, é hora de posicionar dessa forma. Veja que Deus tem, irmãos, através da sua palavra, o Senhor tem ministrado em nosso coração o caminho que nós devemos seguir, andar. Só que muitas pessoas, elas focam tanto em pedir a Deus uma direção, um caminho, uma orientação, e ela esquece ou ela não tem ali a vida voltada para obedecer o que Deus tem respondido. O que a gente precisa entender, irmãos, é que se a gente olhar para aquilo que Jesus disse, é muito claro entender que aquele que pede, recebe. Então você vai ver que quem pede a Deus uma resposta vai ter, ainda que não seja no seu tempo, ainda que não seja no momento que você esteja aguardando, a resposta de Deus vai vir. Deus vai te dar a direção, Deus ele vai te dar, irmãos, aquilo que você precisa da parte dele, para você então viver uma vida segundo o propósito que ele tem para você. Então a resposta virá, a mensagem Deus vai trazer. Agora eu e você, nós temos colocado em prática? Nós temos, então, irmãos, obedecido à voz de Deus? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de pessoas que fizeram a mesma oração, foram até o profeta, pediram para o profeta orar a Deus, falar: Senhor, me dá uma direção, Senhor, mostra o caminho, e Deus deu. Só que, irmãos, na hora do vamos ver, cadê que eles fizeram o que Deus tinha orientado eles a fazer?
Então, para você refletir, para mim, irmãos, refletir. Será que eu não estou sendo uma pessoa que estou aí ignorando a voz de Deus? Eu estou esperando, né, as coisas acontecer como se caísse do céu, algo de mão beijada, sendo que eu preciso, irmãos, obedecer. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor tem já falado para nós. Então, olha só, igreja, não dá, nós não podemos. Foi bem claro Cristo quando disse: sem mim nada podereis fazer. Eu vejo que, irmãos, o que Jesus disse e o que o Senhor tem apontado, olha, a gente chega a uma conclusão que não dá para prosseguir sem a direção de Deus. Se a gente for guiar, irmãos, os nossos sentidos, eu acho, eu penso, olha, talvez seja assim, a gente vai quebrar a cara. Porque Salomão, quando ele disse que há caminho que para o homem parece ser bom, o fim é destruição. Veja que vai ter momentos que a gente fala assim: olha, esse caminho aqui parece ser bom, essa direção aqui parece ser certa, isso aqui é o que as pessoas fizeram e deram certo. Agora, eu preciso saber, Deus tem me direcionado a seguir esse caminho? Deus está me dando essa direção para viver dentro do propósito dele? Eu dizia de manhã, irmãos, e aqui repito para você também: você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Tem gente que está vivendo uma vida sem propósito, porque ela está fora da direção de Deus. Ela está fora, irmãos, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Se a vida está, né, capengando, indo de mal a pior, poderia estar melhor se estivesse no caminho, na direção. Se a vida está boa e a pessoa fala assim: não, mas eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Imagina, dentro do propósito, como estaria, irmãos? Melhor. Porque se a gente olhar para a Bíblia, aquilo que Romanos nos traz, que a vontade de Deus é o quê? Boa, ela é perfeita, ela é agradável. Irmãos, olha só, qual é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Agora nós precisamos entrar dentro do propósito. Será que você está dentro do propósito? Você sabe se você está, irmãos, na direção de Deus? É claro que cada um deve examinar a si mesmo. Cada um deve olhar para a sua vida, porque olha só, igreja, a oração, isso aqui é uma oração. Se você não entende aí ou não compreendeu, isso aqui é uma oração. No verso que nós estamos lendo aqui, o 13, né? O 13, o Moisés está rogando, ele está pedindo, ele está orando: Senhor, me faça saber o teu caminho. Senhor, me faça entender o teu propósito. Senhor, me mostra a direção que eu devo seguir. Igreja, essa foi a oração que Moisés fez. E que, por sinal, linda, fantástica, necessária. É uma oração necessária que faz a gente entender o que Deus quer de nós. Pergunta para a pessoa que está perto: e você sabe o que Deus quer de você? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus não te colocou aqui nessa vida, irmão, só para ser pesado pelas pessoas, pelo diabo, por Satanás. Deus não te colocou aqui nessa vida, irmãos, para você estar sendo perseguido somente, tendo momentos de altos e baixos, sofrendo muita humilhação. Deus não quer só isso, não. Embora a gente passe, quem que nunca passou por uma luta, por um sofrimento, por uma humilhação? Quem nunca foi perseguido? Todos já passaram por isso. Mas Deus não nos quer vendo viver, irmãos, nessa condição. Eu dizia de manhã, o Senhor me fez lembrar, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, eu vejo o Senhor dando valor para a vida. Veja só, no Velho Testamento, o Senhor coloca a gente diante da vida e da morte. O que ele diz? Escolhe a vida. A vida, irmãos, o Senhor, Ele ama a vida, Ele quer que você valorize a sua vida. No Novo Testamento, Jesus veio dizendo: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então veja que, irmãos, olha só, Deus, por amar a vida, Ele quer que a gente então venha valorizar a nossa vida. Como? Vivendo dentro do propósito. E aí eu entendo algo importante aqui. Se eu não valorizo a vida, se eu, irmãos, não dou importância para a vida, quer dizer que eu estou fora do propósito. Porque o propósito de Deus é que a gente dê valor à vida. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui, irmão, só para ser mais um diante da família. Você não está aqui apenas para ser mais um diante da multidão. A sua vida tem um propósito muito lindo de Deus, que Ele quer cumprir, que Ele quer que você entenda qual é esse propósito, para que você possa então desfrutar do melhor para você. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, que olha, mesmo diante de lutas, de adversidades, o propósito do Senhor é que a gente levante pela manhã. A gente pode estar cheio de problemas, mas que a gente levante com o coração cheio de esperança. Dias melhores virão.
A gente levante, irmãos, mesmo quando a pessoa fala assim, eu não tenho motivo para rir, sorrir, ser feliz, mas você, no seu interior, você tem paz, você tem sossego, né? Você está bem consigo mesmo, você está dando importância para a sua vida, você está valorizando a vida que Deus te deu. Isso é, irmãos, entender a direção que o Senhor tem. Moisés está dizendo, Senhor, eu quero uma direção, Senhor, eu preciso de uma direção, que não seja só hoje, mas por todos os dias, essa nossa oração. Você pode repetir comigo, irmãos? Diga, eu preciso de uma direção, de um caminho, né? Eu preciso, irmãos, de uma orientação divina, para que eu possa viver dentro do propósito. É hora, irmãos, da gente dar um basta, principalmente para quem está fora, é hora de dar um basta, chega de viver as minhas vontades, chega de viver do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito, não é mais eu, não é mais você, mas é Cristo em nós, é Deus se manifestando em nós, através da sua palavra. Só que muitas pessoas, elas acabam, irmãos, teimando com Deus. Eu estava até falando de manhã, você sabe a diferença de teimosia e persistência? Tem gente que às vezes ela pensa que é a mesma coisa. Não, eu estou sendo teimoso porque eu estou persistindo. Eu estou sendo teimoso porque eu estou insistindo nisso. Procure separar teimosia de persistência. Há uma diferença muito grande. Tem muita gente sendo teimoso com Deus. Aqui em Sorriso não tem não, né? Crente teimoso. Crente que, irmãos, está teimando com Deus. Deus está falando, ó, segue em frente. A pessoa para. Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda. Está teimando, né? Ah, mas eu estou persistindo naquilo que eu sei que vai dar certo. Irmãos, não é mais você, não é mais eu. A gente precisa entender o que Colossenses fala sobre a insistência, a persistência da oração. Colossenses 4:2 fala persistir na oração. Então persista na oração, fale com Deus, ore a Deus, busque ao Senhor, invoque ao Senhor. Colossenses 4:2, né? Colossenses 4:2 é essa declaração que é muito válida. Perseverai no que, igreja? Em oração, velando nela com ação de graça, né? Então persista. Lucas 18:1 a gente vê que é o dever nosso de orar sempre. Você vai ver nessa parábola aqui, irmãos, não é para desfalecer, não é para deixar, não é para retroceder, é para persistir, é para ir adiante. Você vai ver, irmãos, que o Senhor, Ele tem prazer em quem está insistindo. Tiago 1:25, há uma declaração que muitas pessoas ali, elas não entendem qual é o significado da palavra lei. A palavra lei é mandamento, estatutos, é a própria palavra. E veja o que o apóstolo Tiago está dizendo sobre isso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, para a palavra, para os mandamentos, que é perfeito e dá liberdade. Aí nisso o que é, igreja? Persevera. Nisso persevera. Persevera no quê? Na palavra. Persevera, irmãos, na lei. Persevera naquilo que o Senhor está te direcionando. Aí sim a gente tem que perseverar. Agora tem gente, irmãos, que está ela quebrando a cabeça, ela tem ficado de uma forma, né, teimando com Deus. Deus falou já para não fazer e ela continua insistindo em fazer. Deus falou que é errado, é pecado, isso não é certo diante dos olhos dele. E tem gente que continua insistindo, teimando. Para de teimar com Deus e persevere, irmãos, no propósito, na palavra, naquilo que o Senhor entregou para a sua vida. Amém? A oração do Pai Nosso, lá no verso 10 do capítulo 6 de Mateus, a gente vê o que o Senhor Jesus, Ele fala nessa oração. Mateus 6:10. O que está escrito aí, igreja? Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos pegar essa parte? Seja feita a tua vontade. Olha só, temos aqui duas situações desafiadoras. Quando a gente faz, irmãos, essa oração, seja feita a tua vontade. Irmãos, você já parou para analisar que a maioria das vezes, vamos dizer 99%, a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa? Já parou para analisar? A minha vontade é seguir a vontade de Deus, né? Para nos contrariar e para nos moldar, para nos aperfeiçoar. A gente quer seguir, mas a vontade não, é para a direita agora. Você já parou para analisar, irmãos, que o que o Senhor quer para você nem sempre é o que você quer, nem sempre é o que você estabelece, nem sempre é o que você planeja, nem sempre é o que você tem, né, aquilo como pensamento, como ideias. Então é um desafio, irmãos. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Senhor, eu quero, viver dentro do teu propósito, fazendo a tua vontade. E aqui eu falo, irmãos, que muitas pessoas, elas pedem para Deus: Senhor, mostra o teu caminho. Mas Senhor, tem que ser assim. Tem gente que quer dirigir Deus, tem gente que quer controlar Deus. Irmãos, é perca de tempo. Ninguém controla Deus, ninguém ensina Deus, né? A gente precisa entender que é nós que precisamos do Senhor, e que a vontade dele tem que prevalecer na nossa vida. Amém? Vamos para Jeremias 42. Olha o que diz aí, Jeremias 42. Vamos fazer a leitura desse capítulo aqui. Eu vou pegar só alguns pontos aqui para a gente até ganhar tempo. São vários versículos aqui, e nós vamos entrar depois no capítulo 43 também. Vamos pegar aqui a parte inicial. Então chegaram todos os príncipes. Chegaram quem, igreja? Todos. Você vai ver aí no final do verso 1, todo o povo, todos os príncipes, desde o menor até o maior. Chegaram até Jeremias. Aí no verso 2, disseram a Jeremias, o profeta, aí roga por nós a Deus, o teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Aqui eu vejo duas coisas importantes que a gente também deve, irmãos, orar. Senhor, me ensina o caminho que eu devo andar e me ensina como eu devo agir. Porque olha só, uma coisa é você andar, outra coisa é você se posicionar sobre o caminho que Deus está te dando. Aqui, irmãos, vamos aqui pontuar aqui para você compreender onde o Senhor quer tratar conosco. O povo está pedindo uma direção. Como eu e você vai diante de Deus? Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma resposta. Senhor, eu preciso de uma orientação. O que fazer com o meu casamento? Senhor, como agir com esse filho que está rebelde? Senhor, esse filho que está dando dor de cabeça, esse trabalho que não vai para frente, não flui. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, me dá uma direção. Eu vejo, irmãos, que Moisés, ele agora está sendo, Jeremias, né? Jeremias está sendo agora colocado diante do povo. O povo está falando: fala com teu Deus, porque eles não tinham acesso a Deus. Você sabe diz que naquele tempo o profeta era o representante, era o porta-voz. Então as pessoas começaram a pressionar Jeremias: profeta, olha, vai diante de Deus, roga por nós, peça a Deus uma direção, um caminho. E olha só, igreja, o Jeremias falou assim: tudo bem, com uma coisa. Versículo 4, Jeremias disse: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja for o que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Jeremias está dizendo assim: vocês querem tanto o caminho de Deus, a direção de Deus, mas e se Deus falar o que vocês não querem ouvir? Aí entra outro ponto, irmãos. Muita gente às vezes vem para a igreja e às vezes: Senhor, fala comigo diante daquilo que eu preciso. Senhor, fala comigo para me orientar diante das minhas necessidades. Guarda isso, irmãos. O propósito está acima das suas necessidades. O propósito de Deus está, irmãos, acima daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. O povo estava rogando, pedindo, irmãos, para atender a necessidade dele. Não sei se você conhece a história aqui, o capítulo. Qual que era o desejo desse povo? Descer ao Egito. Eles queriam ir, irmãos, de toda maneira para o Egito. Só que eles queriam, irmãos, a permissão de Deus para eles irem. Olha só, quantas vezes eu e você tomamos decisões achando que Deus vai, irmãos, nos apoiar, achando que a gente vai ter o respaldo de Deus, né? Tem gente, olha só para você entender o que eu quero aqui dizer. Claro que é válido para todas as áreas. Tem gente que está com o casamento desgastado, e aí, irmãos, vem as obras malignas, as obras carnais, vem a tentação, vem a perseguição, vem as lutas, e aí a pessoa fala assim: eu vou me separar, não aguento mais, cada um vai viver sua vida, é melhor assim, porque a gente está sofrendo, as coisas não dá. Aí olha só, igreja, tem gente que às vezes vem até o pastor, vem até, né, o líder religioso, seja pastor, padre, qualquer outra pessoa, vai também, né, porque quantas pessoas tem, eu já fui lá na igreja católica, já fui lá na igreja evangélica, vai, as pessoas quando elas querem, irmãos, algo para poder decidir, colocar Deus, é isso, e aí ela se apoia naquilo. Mas voltando aqui ao exemplo, a pessoa fala assim: pastor, o que o senhor acha de eu separar, não dá certo, será que é certo? Não, eu sei que, aí a pessoa, ela quer, irmãos, que o pastor apoie ela fazer
algo que Deus não aprova. Eu estou falando de casamento, mas é para qualquer área, para qualquer coisa. Tem gente que quer, irmãos, fazer algo e ela quer a opinião de alguém para tomar uma decisão, sendo que a gente não deve seguir a opinião das pessoas. A gente tem que seguir, irmãos, o que Deus tem falado. O que o pastor, o que o seu irmão, o que o seu vizinho, o seu colega de trabalho fala, irmãos, não tem, né, vamos dizer, peso diante daquilo que Deus já falou. Diante do que o Senhor já falou, já está dito. Agora é só obedecer. Né? E aí a pessoa ela fica nessa situação, como aqui estava esse povo. Eles queriam descer por Egito, sabia que Deus não iria deixar, só que eles estavam lá, pede para Deus. É como aquele povo, irmãos, aquelas pessoas, acontece muito com a criança, né? Fica pedindo para o pai, deixa, pai, mãe, deixa. Aí o pai e a mãe falam assim, vai logo, aí some daqui. Mas foi a vontade do pai e da mãe deixar? Não, foi para, né, se livrar daquela situação. Tem gente que está desse jeito. Tem pessoas que estão, irmãos, diante do Senhor, pedindo algo que Deus não vai concordar ou aprovar diante daquilo que Ele já disse em sua palavra. Veja só o texto aí, continua lendo comigo. Versículo 6. Seja a resposta de Deus boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, o nosso Deus. Então veja só, igreja, eles estavam aqui dizendo, o que o Senhor falar a gente vai obedecer, o que o Senhor disser a gente vai acatar, o que o Senhor responder a gente vai praticar. Jeremias aceita, né, a proposta ali, no versículo 7, a Bíblia diz que Jeremias passou quantos dias orando a Deus? Versículo 7, sucedeu que no fim de 10 dias, veio então a palavra do Senhor a Jeremias. Aproveitando o texto aqui, irmãos, quantos dias Jeremias orou? 10 dias. Tem gente que ora agora e ela já quer imediatamente uma resposta. Deus pode responder? Pode. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas tem resposta que não chega, irmãos, imediata, até porque Deus está tratando com a gente. Deus está, irmãos, nos confrontando, está nos moldando, Deus está nos lapidando. E Jeremias vai diante de Deus, no versículo 7, o Jeremias está orando, por quantos dias? 10 dias, eu imagino, né? Jeremias, Senhor, revela a este povo a tua vontade, Senhor, mostra a tua direção, Senhor, o que o Senhor quer para esse povo, eles vão ou não vão? Senhor, olha, eles disseram que estão dispostos a te obedecer, Senhor, olha, eles estão precisando do teu caminho. Jeremias faz 10 dias de oração, essa súplica. E aí no versículo 19, já para pular e a gente ganha tempo, veio aí o resumo da resposta. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá. Qual foi a resposta de Deus? Não entreis no Egito. Vamos repetir? Não entreis no Egito. Foi o que eles queriam ouvir? Não, porque a vontade deles era descer ao Egito, ir ao Egito, entrar ao Egito. E agora Deus, com a palavra, a resposta, está claramente se revelando ao povo através do profeta, dizendo, não vai, não tenha bênção, não tenha permissão, não faça isso. E olha como foi o comportamento deles diante da resposta. E que muitas vezes é o comportamento de muitas pessoas, às vezes minha e sua. Capítulo 43, verso 1. E sucedeu que acabando de Jeremias de anunciar, que Deus não havia deixado, né? Eles iam ao Egito. Então veja só, Jeremias acabou de anunciar todo o povo, todas as palavras do Senhor, Deus deles, com todas os quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Olha para o finalzinho aí do versículo 2, que está escrito aí. Em outras palavras, irmãos, ficaram, olha, revoltados, ficaram zangados com aquela resposta. Chamou até o profeta de quê? De mentiroso. É mentira essa resposta aí, não vem de Deus não. Olha só que ponto que chegaram. No finalzinho do 2 está dizendo, tu dizes mentira, o Senhor, o nosso Deus, não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinar. Olha que situação, irmãos. A pessoa ela não aceita a resposta que vem de Deus, e aí ela coloca a própria palavra de Deus em xeque. Não foi isso que Deus que falou, não. Isso aí é carnal, é coisa do homem. Está mentindo. Veja só, irmãos,
Será que a gente muitas vezes não está igual esse povo, revoltados, porque não é a resposta que a gente esperava receber da parte de Deus? Muitas vezes você está pedindo a Deus uma resposta e Deus está dando a resposta totalmente diferente do que você já espera. E aí, igreja, eu até estava analisando por que eles tiveram dificuldade de compreender o que Deus estava falando através do profeta Jeremias. Porque eles já tinham no coração, irmãos, uma intenção. Se eu e você já tem no coração uma intenção, irmãos, que é ao contrário daquilo que Deus tem se posicionado, tem falado, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problema de associar, de entender, de receber a palavra revelada de Deus. A gente vai receber a palavra, mas a gente vai entender que não vai ser, não é desse jeito. Então cuidado, a maioria das vezes o caminho, os planos, as decisões de Deus é diferente do seu. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim, o caminho de Deus, diga os planos de Deus, diga a decisão de Deus, a maioria das vezes vai ser diferente da sua. É daquilo que você quer, irmãos, é diferente. E quando é diferente, como você tem se comportado? Como você está, irmãos, diante da resposta contrária do que você está ouvindo? Né? A gente vê aqui claramente, olha só, o que a Bíblia está dizendo? Que eles ouviram o que eles não queriam ouvir, porque eles estavam esperando a aprovação de Deus para descerem, entrarem no Egito. É aquela pessoa que ela fica esperando a aprovação de Deus diante de um pecado. Você acha que Deus vai, irmãos, permitir, deixar? Não vai. Deus não quer que a gente esteja nessa situação. Então muitas pessoas ela têm dificuldade em entender a direção de Deus na vida dela, porque ela tem ali no seu coração já uma decisão clara, né? A pessoa já está decidida. Esse povo já estava decidido, irmãos. Eles não precisavam ter ido até o profeta Jeremias para pedir uma resposta. Eles só queriam ali, como se Deus fosse apoiar, porque no coração deles, eu acredito assim, se Deus disser que sim ou não, a gente vai. E quando Deus disse não, eles se rebelaram, se manifestaram, né? Ficaram revoltados. E olha o que acontece aí, no versículo de número, capítulo 43, só no início do 4. E não obedeceu. Eles não obedeceu. Agora vai lá para o versículo 7. E está escrito no versículo 7. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram a voz do Senhor. Olha aí, igreja. Desobediência. Agora a gente termina, irmãos, naquilo que eu falei no início. O que está faltando na vida de muitas pessoas não é uma direção, não é uma palavra, não é uma orientação. Ela já tem. O que está faltando na vida de algumas pessoas é obedecer aquilo que o Senhor já disse. É fazer exatamente como o Senhor já falou para fazer. É para perdoar? Perdoe. É para estender as mãos? Estenda as mãos. Irmãos, não é para ficar fofocando? Não fofoca. Não é para mentir? Não minta. Irmãos, não é para perseguir? Não persegue. E pelo contrário, se alguém está te perseguindo, ore por aqueles que te perseguem. É o que o Senhor tem nos ensinado. Só que às vezes as pessoas elas querem fazer totalmente o contrário do que o Senhor já falou. Então veja que a voz de Deus, a palavra do Senhor, o Senhor tem entregado. Cabe a mim e a você, irmãos, a obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Veja, eles disseram, dai um caminho, dá uma direção, dá uma palavra, dá uma resposta. Agora, irmãos, eles tiveram. Eles fizeram o que Deus falou para eles fazer? Não, nenhum dos dois exemplos que a gente viu aqui, não fizeram. Então não é a falta da direção. O que erramos é que a gente não faz aquilo que realmente é para ser feito. O que o Senhor tem mostrado. Que o Senhor venha irmãos, né, te inspirar a fazer. Que o Espírito Santo venha te ajudar, né, a obedecer à voz de Deus. Por mais difícil que seja, diga sim para a voz de Deus. Diga sim para você viver dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Por mais que você fale, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Ele sabe o que de melhor Ele tem planejado para a sua vida. Deus sabe o que de melhor Ele tem para a sua família. Deus sabe o que de melhor Ele tem, irmãos, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus filhos. Amém, igreja? Diga comigo, por mais que seja difícil, diga por mais que exista um desafio, diga eu vou dizer sim para a voz de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé.
Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.